nome é Egon Mila, sou produtor rural, participo de um grupo familiar de produção agrícola. Somos em 3 irmãos, eu, Egon, o Carl e o Robert. Cada um tem uma função, um fica mais focado nas áreas do Nordeste, no caso do Piauí, outro aqui no Paraná, outra parte comercial e todos nós acabamos trocando muita ideia e trabalhando em conjunto. Na verdade, a gente é um grupo familiar e trabalhamos como um grupo. O Egon, meu irmão do meio, ele sempre foi bem forte no foco de relacionamento, de trato com as pessoas, né? É uma pessoa que consegue lidar bem com os outros e sempre se deu bem com os funcionários, sempre foi uma pessoa que agrega, né? E essa é a grande, vamos dizer assim, a grande característica dele. O Carl, eu sempre admirei muito ele pela sua inteligência, pela sua facilidade em compreender não só questões técnicas da nossa atividade do dia a dia, mas questões maiores. Ele é responsável pela comercialização do grupo, comercialização da nossa produção. E ele tem muita facilidade com números, com análise de cenários. O Robert é meu irmão mais novo. Ele é extremamente arrojado, né? Procura sempre as oportunidades e gosta de fazer essa gestão também de uma forma bastante presente e com a mão na massa mesmo, né? Ele puxou bastante o pai nesse sentido de sempre estar buscando melhorar, sempre estar buscando a excelência, né? na gestão e no trato com as pessoas e no crescimento do negócio em si. Desde criança eu acompanho o pai, né? A gente sempre vinha para a fazenda no final de semana e o principal aprendizado que a gente teve com ele é essa paixão pela agricultura, né? O pai realmente é um apaixonado, sempre foi um apaixonado pela agricultura. Ele sempre buscou o melhor, foi um dos precursores do plantio direto. Então sempre a inovação foi um dos lemas dele e isso foi passado para nós também, desde criança. O que o pai passou para a gente, que ficou muito forte e ainda a gente valoriza muito, a gente reconhece isso como um dos grandes ensinamentos que ele passou para nós, é a importância da gente estar presente mesmo no negócio, a gente estar presente no campo, atrás das operações, de todas as etapas operacionais do processo de produção. O pai veio para o Brasil ainda era uma criança, né, com 9 anos de idade, então ele cresceu aqui e começou do nada, então isso acho que impactou bastante a história dele. E ele tinha muito forte essa parte social sempre, tanto com todos os colaboradores, como também com a sociedade como um todo. O pai não tinha muito estudo formal, ele acho que estudou até a 5ª série, se não me engano, no ensino fundamental, né? E aí foi trabalhar na agricultura com a família dele, na verdade, com os irmãos, né? Mas ele tinha uma intuição muito forte, né? E era uma pessoa extremamente inteligente e captava muito fácil as coisas. Ele da observação, né, a campo e durante a vida e nos dias de campo, nas conversas com outros produtores, com vizinhos, com pesquisadores, com agrônomos, ele captava muita coisa. Ele sempre visava melhorar a matéria orgânica do solo, o manejo como um todo, justamente para deixar toda essa prática mais sustentável. E isso foi implantado, por exemplo, nessa fazenda já faz mais de 10 anos, que metade da área de verão é soja, metade milho. Então essa rotação, além da cobertura permanente do solo com qualquer cobertura vegetal, que seja aveia, trigo, centeio, enfim, ou cevada, isso sempre foi um dos lemas do pai e sempre visando a conservação do solo. Porque a fazenda não é só a lavoura, a fazenda são os funcionários, são as máquinas, são os rios, são as matas que fazem parte da propriedade. Então ele englobava tudo isso no jeito dele trabalhar, no jeito dele gerir a vida e a propriedade, a atividade econômica dele. Ele conduziu isso tudo com tanta paixão e com tanto amor e com tanta dedicação, né? Enfrentando inúmeros desafios, percalços, problemas, e a gente valoriza muito isso. Isso de fato ficou gravado profundamente no nosso coração e a gente tem esse reconhecimento eterno pelo que ele passou para nós, tanto em bens materiais, em fazendas, no fruto do trabalho dele, desde os 9 anos de idade até agora recentemente, né? Então a gente realmente valoriza por demais isso tudo
e vamos tentar honrar ao máximo a memória dele. O nosso desafio, eu acho, para essa geração, primeiro é deixar a casa em ordem, né? É deixar tudo programadinho e fazer essa transição da forma mais suave possível, né? Mas eu acho que o que talvez recaia mais sobre nós como responsabilidade, principalmente na ausência do pai, é conseguir transmitir para eles esse mesmo sentimento de amor pelo negócio, né? E de um amor assim completo, né? Não só do que, vamos dizer assim, do que nos sustenta diretamente, né? Mas do que nos sustenta a longo prazo, né? Que é toda essa conjunção de valores, né? Que não foca só no econômico e no financeiro, que foca na preservação e na continuidade, né? Que isso aí tem que ficar para as próximas gerações e de uma forma melhor do que é hoje, né? E o legado que eu gostaria de deixar para os meus filhos é o legado que o pai deixou para mim, que acima de tudo é uma pessoa que teve amor à agricultura, ao trabalho, amor à família e uma pessoa muito humilde. Acima de tudo, sempre humilde, sensato. Então, isso eu gostaria muito de poder repassar, pelo menos em parte, para os meus filhos, porque foi esse o exemplo que eu tive do meu pai. Essa complexidade, todo o respeito que a gente tem que ter pela terra, pela natureza, pelo ecossistema que compõe uma propriedade, uma produção de grãos, né? Que é o nosso caso, né? O nosso ramo, né? Então, passar isso com os devidos valores, o devido peso para os nossos filhos, né? Para que eles também aprendam, independente da função e da vocação que eles vão seguir, mas que eles aprendam a valorizar aquilo, né? E isso é parte da nossa, que hoje entende que é parte da nossa missão. E hoje a gente está colhendo frutos desse trabalho tão longo e tão árduo que o pai sempre idealizou e fez, né? O foco dele no longo prazo é o que fez muita diferença na nossa atividade, né? Porque a gente trabalha com biologia, né? E a vida, o equilíbrio da vida, seja numa floresta, seja numa lavoura, né? Seja no planeta mesmo, você não consegue atingir de uma forma rápida e imediatista. Você tem que ir construindo isso com o tempo, né?